Pessoal, tudo bom com vocês? Professor David Marlon aqui. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa disciplina, certo? Na nossa disciplina de citopatologia. Então, hoje a gente começa aqui falando na unidade 5, né? A gente começa a falar principalmente sobre o exame feito na mama. O que é a mama? A mama ela vem ser um órgão, né, nessa parede do tórax, ela é bilateral, certo? Então ela vai ter aí alguns padrões, então ela é composta por diversas glândulas, certo? Então isso aí, ela vai apresentar também algumas características, né, para realizar esse exame. Então tem alguns tipos de exame também. Então o que a gente já aprendeu nessas outras unidades? A gente já aprendeu como a gente observa, né, como a gente vai diagnosticar. Já falei para vocês que esse tipo de exame, né, que é da citologia hormonal, por exemplo, ele já entrou em desuso por conta da quantidade de possíveis falsos negativos que pode apresentar, certo? Então tudo isso aí a gente já viu nos outros módulos. Hoje a gente começa falando, né, principalmente sobre o câncer de mama. Então, como é que é o câncer de mama? Se ele tem aproximadamente ali 32 subtipos, certo? Então, existem diversos tipos de câncer de mama, certo? O mais comum é o carcinoma ductal invasor sem tipo especial, tá? Ele é o mais comum, que a maioria da população tem. Ele acontece principalmente, né, a maioria dos cânceres de mama, eles acontecem principalmente nas glândulas mamárias. Então as mulheres aí é um órgão composto por diversas glândulas. Esses tumores, eles começam, né, eles surgem ali a partir desses tecidos glandulares. Então ele começa a partir dali. E para que a gente consiga, né, obter aí algum material dele, a gente precisa conseguir achar, né? A gente precisa conseguir encontrar, precisa saber obter esse material. Então, por exemplo, na descarga papilar, o que é uma descarga papilar? O que é a papila, propriamente dita? A papila, né, também ela pode ser conhecida como mamilo. É a mesma coisa, é a mesma estrutura, certo? Só que a papila, essa descarga papilar, o que é? É uma secreção benigna que sai, né, a partir ali do mamilo. Então, como é que se obtém esse material? Esse material vai ser obtido, né, através de massagem no mamilo, nessa região. Você vai apertando ali, né, você vai massageando aquela região e a descarga vai saindo, né, a secreção ali vai saindo. Então, é por isso que é chamada de descarga papilar. Esse material, ele sai a partir, né, da papila, ou propriamente, né, mas também conhecido como mamilo. Outro que a gente pode estar falando é a punção aspirativa por agulha fina, tá? Então, para que isso serve? Isso vai servir para a gente estar obtendo material mesmo, principalmente de cisto. Então, o médico responsável ali, ele vai puxar, ele vai puncionar. O que é uma punção? Ele vai colocar uma agulha e vai retirar o material que ele precisa. Então, ele vai lá, coloca a agulha e retira esse material. Ele faz uma punção mesmo ali do material, que é um outro tipo, né, de citopatologia. Outra também que a gente pode estar falando aqui, né, que é as alterações benignas da mama. Então a gente tem aqui, ó, o exame citopatológico é crucial para distinguir as características benignas e malignas. Preciso saber diferenciar? Sim. Por quê? Porque as células ali serão diferentes, né? Um diagnóstico errado, ele pode modificar, ele pode mudar a vida de um paciente, de uma paciente, certo? Por quê? Porque isso é uma doença que vai, né? Ele vai acarretar aí um grande tratamento, certo? Então, o câncer de mama, ele traz aí um tratamento muito agressivo, uma quimioterapia, um hormônio, né, uma hormonioterapia, uma radioterapia.
Por quê? Porque cada tipo de câncer, cada subtipo, né, do câncer de mama, ele responde de uma forma diferente para cada tratamento. Existem cânceres de mama que respondem à quimioterapia, mas tem câncer de mama que não responde à químio. Tem câncer de mama que responde à rádio e não responde à químio. Tem uns que só respondem ao hormônio terapia. Então isso aí precisa estar ciente. Então, como é que eu sei? Observando células. Como é que eu consigo definir o que é um câncer benigno de um câncer maligno? Um câncer benigno, né, a gente percebe principalmente a morfologia celular. Então, a morfologia celular ela é de uma forma para o para o tumor benigno, tá? E é de uma outra forma para o tumor maligno. Então, percebam que, eu falei com vocês, existe o tumor benigno e o tumor maligno. As pessoas costumam dizer que tumor é maligno. Não, a gente tem o tumor benigno, que ele é encapsulado, ele tem uma forma, ele não se espalha, ele não invade tecidos, e o tumor maligno ele já não tem uma forma bem definida, ele já invade tecidos, ele tem poder de metástase, que é se espalhar para outros lados do corpo, para outros órgãos do corpo, certo? E isso aí a gente vai conseguindo diferenciar. Então, na citologia a gente consegue, né, tá observando aí essas características, principalmente as características celulares. Na morfologia, né, na forma, na estrutura celular, que é a morfologia, na relação núcleo-citoplasma, tudo isso aí a gente consegue estar observando e a gente consegue estar diferenciando através de um microscópio. Como é que eu analiso? Através do microscópio. Eu obtenho essa secreção, né, eu obtenho essa citologia e levo para o microscópio, depois de estar feito aí a coloração toda certinha desse material. Então aí eu faço e eu consigo analisar esse material, certo? Então nós temos aqui, quando a gente fala de câncer de mama, por exemplo, a gente tem, né, a seguinte situação. Quais são os cânceres de mama mais comuns? A gente tem o carcinoma ductal invasor, sem outras especificações, né, sem tipo especial, que é o mais comum também. Aí, a gente tem o segundo mais comum, que é o carcinoma lobular. O carcinoma lobular, normalmente, né, geralmente, assim, isso não é uma regra, porém, quando ele aparece, na maioria das vezes, ele aparece de forma bilateral, ou seja, nas duas mamas, certo? Então, se o carcinoma, ele é o mais comum, carcinoma ductal invasor, ele é o mais comum, ele pode aparecer sim só em uma mama, mas também ele pode aparecer nas duas, certo? Só que o carcinoma lobular, normalmente ele aparece, né, quando a paciente ela pode apresentar aí principalmente nas duas mamas. Então, percebam que existe o carcinoma ductal, existe o carcinoma lobular, e isso aí vai ser para cada tipo, né, para cada estrutura geral ali da mama. Então, se eu falo um carcinoma ductal in situ, ele não conseguiu invadir, ele não apresentou, né, um processo de invasão tecidual, ele só está naquele local. Se eu falo um carcinoma lobular in situ, ele só está naqueles locais ali específicos. Esse carcinoma lobular, ele tem a característica, né, ele pode apresentar a característica de quê? De ser multifocal, ou seja, vários focos em uma mama só. O carcinoma medular, que é o que? Ele apresenta aí uma característica, mas ele tem um índice, né, até um pouco baixo. Ele tem ali, apresenta normalmente 5% de todos os casos. Ele tem essa característica e ele não é tão comum, mas ele aparece também, tá? E outro que a gente tem aqui, que é um pouco mais baixo, né, um pouco menor, o índice dele é um pouco menor do que o outro, do carcinoma medular, que é o carcinoma mucinoso. Ele apresenta ali de 1 a 4%, né, de todos os casos. Então, assim, a gente tem outros tantos diversos, que é, por exemplo, o carcinoma apócrino. O carcinoma apócrino também tem uma incidência muito baixa. E tudo isso aí a gente consegue estar diagnosticando em um exame de citopatologia.
certo? É a citologia, vamos dizer assim, a citologia convencional, que a gente vai lá, consegue, faz a lâmina e observa no microscópio. Então a gente aprendeu hoje que existe sim uma característica, né? Existe aí a citologia geral, existe a citologia da mama, que vai ser realizada principalmente aí, né? A gente pode estar diagnosticando um tumor benigno, um tumor maligno, vai ser realizada lá na mama, que é onde apresenta, né, o surgimento desses tumores. A gente apresenta também, a gente consegue obter através do mamilo uma secreção, a gente consegue apresentar por uma punção, certo? Que é ir lá com a agulha e retirar material, e retirar esse material para análise. Então a gente consegue fazer tudo isso aí. A gente observou também o quê? Alguns tipos, né, de tumores que a gente tem, os mais comuns, o carcinoma ductal invasor, a gente tem o carcinoma lobular, a gente tem o carcinoma medular, que ele tem essa baixa incidência, a gente tem o carcinoma mucinoso, que é também mais baixo do que o carcinoma medular, e tudo isso aí a gente conseguiu observar aqui. Aproveitem aí o material de vocês que tem na apostila. Esse material, ele está bem completo, né? Eu recomendo que vocês deem uma lida além desse material para buscarem mais conhecimento. Esse é um assunto muito grande, tá? Porém, a gente não tem todo esse tempo do mundo para estar falando aqui, né? Para cada tipo de tumor, eu poderia falar aqui por muito mais tempo. Só que a gente não tem, né, esse tempo todo, e o material de vocês também, ele tem uma certa limitação, tá? Então, se vocês buscam, né, um conhecimento a mais nesse assunto, eu recomendo que vocês busquem outras fontes também, apesar do material já estar bem completo ali de vocês, beleza? Vejo vocês no próximo bloco e até mais.